Olá, estrelinhas maravilhosas dessa podosfera. Mais uma semana passou e nós estamos como? Tá tudo uma merda! Tá uma merda! Esse país! Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem tá feliz que a gasolina baixou de 3 para 7 reais. Deixa essa porra aí! A gasolina baixou, é Bolsonaro! Deixa essa porra, eu fiz um vídeo já da Ramona! Tem que parar o caralho! Se você acredita em marketing de luz, cura quântica, ressonância harmônica do Hélio Couto e que o senador Marcos Duval não é político, esse é seu podcast. Para mí es un privilegio total de presentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sofotriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Olha, se você perdeu o nosso último episódio, volta lá porque eu fiz um bloco inteirinho explicando o céu do mês de julho e tudo que poderia dar errado em termos de grandes catástrofes no mundo da política no Brasil. Não tem como não dar errado. E ficou provado que mais uma vez acertamos. Tá acontecendo todo tipo de putaria generalizada ali no Congresso e vários exposeds e vergonhas foram passadas aí no Pix por diversas figuras do meio político. E no resto do mundo não foi diferente. Teve o Biden passando vergonha ali lendo o teleprompter, e isso foi a coisa mais leve que aconteceu, tá, estrelinha? Porque também teve a renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson, assassinato em massa no dia da independência dos Estados Unidos e até o assassinato do ex-premier do Japão. E enquanto a gente tá gravando esse episódio, tá rolando uma manifestação tensa no Sri Lanka. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Como eu disse no episódio anterior, é bom todo mundo apertar o cinto porque é só o começo desse caos todo, hein? Nós não queremos o caos. Mas no episódio de hoje eu tenho uma dica holística que é, ó, uma grande merda. Inspirada aí nas técnicas de Atlântida, eu vou te fornecer uma série de comandos que vão mudar em porra nenhuma a sua vida. Mas pelo menos eu tô te passando isso de graça, tá ok? Então vamos lá, meus magos e magas de luz. Levantem-se, pois o tempo é chegado. Magos de luz, levantem-se. O tempo é chegado. Então bora lá ativar esses comandos pra ver se coletivamente a gente ajuda essa crise astral a passar ou arrefecer um pouquinho o clima tenso que estamos vivendo nesse mês de julho. O procedimento inicial você já conhece. Sente-se ou deite-se em um local tranquilo para não ser incomodade. Relaxe, feche seus olhos, puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. E você vai fazer isso até parar de ficar com ódio do Paulo Guedes. Bom, se bem que nesse caso a gente sabe que pode levar um pouco de tempo, né? Agora, imagine-se vindo a este planeta como um ser de luz, que veio trazer a verdade, o amor e a paz nesse país de expiação. Imagine-se envolvido por uma luz violeta brilhante, que é a cor da transmutação, da transformação do ruim em bom. Agora vamos entrar no Palácio do Planalto. Visualize essa sua luz maravilhosa tomando conta de cada cômodo. Leve luz principalmente para o closet e o chuveiro, que é onde o Bolsonaro costuma chorar. Dê um abraço numa ema do lado de fora. Sinta a energia da natureza rústica, em especial do gado Minion. Abra seus braços, sinta o cheiro de pão com leite condensado, picanha maturada de R$1.000. Amplifique seus sentidos auditivos. E aí, tá ouvindo os chiliques do presidente? Carluxo chorando? Sentiu a defumação do vape do Flavinho Desmaio? Então agora sim você está pronto para executar nossos comandos quânticos atlantes de cura do país. E tudo na quinta dimensão, tá, gente? Então, com voz firme e muita fé, repita comigo. Eu sou ativar Sistema Atlantes Brasília para o portal do Despertar em Luz Comando. Eu sou ativar pulsar, pulsar, pulsar. Eu sou ativar o inferno na vida do parlamentar. Pulsar, pulsar, pulsar. A PEC do desespero não vai passar. Pulsar, pulsar, pulsar agora.
Eu sou ativar, eleitor consciente na hora de votar. Pulsar, pulsar, pulsar. O atual presidente vai se lascar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Uau, uau. Uau, uau. O que vocês estão sentindo depois dessa ativação? Sentiu daí, ouvinte estrelinha? Ah, não? Menos mal. Bom, a gente espera aí que, no espírito de melhorar o país, o Jair faça aí, quem sabe, uma live magnética, né? Pra ver se o padrão vibratório muda e o tensionamento das instituições acabe, não é mesmo? Então chega de comando e vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, segurança nas campanhas eleitorais. Diante dos recentes ataques terroristas em atos do Lula e contra o juiz que mandou prender o pastor Milton Ribeiro a pedido da PF, vamos perguntar aos nossos oráculos sobre como fica a segurança dos pré-candidatos à presidência da República até as eleições. PEC do desespero. Perguntamos aos oráculos duas coisas. Esses auxílios vão se converter em votos para Bolsonaro ou ele só está jogando dinheiro pela janela? E mais, será possível consertar as contas públicas depois dessa cagada monumental a partir de 2023? Pacheco versus Marcos Duval. Depois do episódio Gratiluz de 50 milhões de talquês em gratidão por um voto pela eleição do Pachequito, qual será o impacto na vida do presidente do Senado depois desse exposed que virou uma verdadeira refeição ao vivo dos jornalistas da Globo News, com o senador governista se explicando, hein, minha gente? O futuro da caserna. Será que os milicos que passaram os últimos 4 anos ameaçando a democracia, jogando indiretas e notinhas do clube militar, seguem fazendo ativismo político a partir do ano que vem? Qual o futuro dessa tropa de alta patente, humilhada pelo ex-capitão do exército por 4 anos seguidos? Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Já estamos no episódio 9 desse podcast de gosto duvidoso, então parabéns para os ouvintes estrelinhas que me aguentam por aqui. É mesmo? Gratiluz! E hoje começamos o Astro Brasilis com um assunto que foi muito falado essa semana nas redes sociais e nos telejornais. A sequência de atentados quinta série em atos do ex-presidente Lula. Na última semana, uma bomba feita com explosivos e fezes foi detonada durante um ato do ex-presidente Lula no Rio de Janeiro, ali na Cinelândia. Anteriormente, o público de um outro evento lá em Minas Gerais já tinha sido alvo de um drone com a chamada água de esgoto. E nessa mesma semana que passou, o carro do juiz responsável pela ordem de prisão contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi alvo de um ataque com fezes e ovos. Nossa, é um inferno isso. Recentemente também foi vazada a agenda do ex-presidente Lula para grupos de militância de oposição. Por um ex-PM e atual deputado, o cabo Bebeto, do PL de Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, já foi condenado no mensalão. Com tudo isso, eu quero usar aqui as cartas do caminho sagrado para entendermos aí se esses ataques vão evoluir para algo mais sério até as eleições. Porque no momento, convenhamos, é tudo ataque quinta série, já que a gente só dá o que tem, que é no caso merda, né? O que você tá plantando hoje é couve, minha filha? Você vai comer couve! Então vamos embaralhar as cartas e vamos tirar aqui uma cartinha. Para essa pergunta temos a carta da morte do xamã. E olha, eu nem sei por onde começar. Essa carta indica tanto um desencarne no sentido físico, como também um ritual de passagem necessário para que aconteça uma total renovação. Olha, ouvinte estrelinha, eu não acho que seja específico em relação a candidatos, tá? Até porque, vamos lembrar aí que comícios e campanhas eleitorais são feitas com aglomeração. O público, no final, pode ser a grande vítima disso tudo. Pelo que me parece, a morte do xamã indica que algo mais sério vai precisar, infelizmente, acontecer, ou com um dos candidatos, alguém das equipes, ou até com as suas militâncias durante esses atos em público, para que a questão de segurança seja levada mais a sério. E para que esse tipo de ataque seja enquadrado como terrorismo, por exemplo. Talvez esse processo desencadeie, inclusive, um olhar diferente dos círculos políticos mais radicais, ao verem de perto que o passado pode se repetir. Lembram de 2018?
18. Olha, algumas tribos americanas usavam um ritual chamado de A Noite do Medo. Nela, nativos se isolavam em um local em busca de maior alcance de visão espiritual e cavavam a própria sepultura para se deitarem ali e ficarem uma noite inteira, a fim de confrontar os medos e as aflições e encontrar um caminho de iluminação. Seria tipo uma morte e ressurreição, sabe? Uma outra ótica dessa carta é a necessidade de enfrentar o desconhecido e bater de frente com isso, sem medo de algo ruim acontecer. Isso demonstrará força para os eleitores desses candidatos passíveis desse tipo de ataque. Ou seja, quem for capaz de passar por esse ritual aí de Noite do Medo durante a campanha, certamente sairá fortalecido de todo o processo, ganhando ou não as eleições presidenciais. Agora, tendo em vista essa carta perigosa aí que saiu na nossa tiragem, será que as polícias e as instituições levarão essa escalada de violência de militâncias adversárias mais a sério e tomarão providências efetivas? Eu vou perguntar aqui de novo para as cartas do Caminho Sagrado. Então vamos embaralhar as cartas aqui e tirar uma cartinha. Temos a carta da cara pintada. Essa carta diz que se as instituições e polícias quiserem ser levadas a sério novamente, elas serão obrigadas a fazer algo a respeito, sim. Haverá cobrança e pressão popular e da imprensa para isso. A carta da cara pintada fala da expressão dos nossos sentimentos, de botar para fora as nossas demandas, de vivermos as nossas verdades. E a verdade é que o povo tá exausto mesmo, né, gente? Eu tô exausta! Então, atenção, instituições e polícias. Ou vocês ficam atentos a essas questões de segurança, ou abracem o diabo, a vergonha, a chacota e a responsabilidade sobre tudo o que acontecer. PEC do desespero. O país inteiro vem acompanhando o rombo do teto de gastos promovido pelo atual governo dia após dia. Gente, se eu soubesse que a vida era assim, eu tinha começado a economizar desde que eu era criança. A última novidade que esse povo inventou atrás de voto foi o que o Paulo Guedes chamou de PEC kamikaze e que os críticos chamam de PEC do desespero. Acabou o Brasil! Trata-se de um aumento do Auxílio Brasil para R$600, um voucher vale combustível de R$1.000 mensais e um aumento no Vale Gás. Isso é lixo puro. Mas tudo isso só até dezembro, tá ok? O que é isso? Francamente. Essa PEC foi motivo de dedo no cu e gritaria no Congresso, bate-boca e muita crítica da imprensa. E claro, essa foi uma verdadeira casca de banana para a oposição ao governo. Cê se fudeu! Já que se viu numa sinuca de bico e obrigado a votar em favor do texto. Você vai arder no infinito. Que não passa de uma pauta sequestrada pelo governo e que veio da própria oposição num passado aí não muito distante. Tudo isso foi feito meio que às pressas, sem passar pelas devidas comissões e com foco único e exclusivo no aumento das intenções de voto para a base bolsonarista, em especial para o jumento que ocupa a cadeira de presidente. Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? Então eu quero perguntar pro oráculo dos arquétipos se essa medida desesperada, que certamente trará muitos prejuízos pro país em termos de contas públicas, vai adiantar em algo e colocar nosso palhaço maior à frente de Lula nas pesquisas. Porra, eu tô falando o que acontece, porra. Puta que eu pariu, porra. Fode, porra. Fala merda o tempo todo. Fudido, né? Fudido. Vamos embaralhar as cartas. Eu vou tirar um arquétipo. Temos aqui a carta do curandeiro, só que invertida. Eita porra. Olha, ouvinte estrelinha, só você estando aqui pra entender o susto que eu vou tendo com essas tiragens, viu? A carta do curandeiro fala justamente de cura, de cessar um mal que está acontecendo, e isso claramente será feito, só que com atraso. Já, como eu disse, algumas partes do texto dessa PEC tinham sido postas no Congresso como uma forma de ajudar a contornar temas como a alta da inflação e insegurança alimentar de uma enorme parcela do povo brasileiro. Também tô cagado de fome. E você já sabe, quando a carta vem invertida, parte do seu significado também fica proporcionalmente oposto à sua essência original. É verdade, quer dizer, às vezes não. E com isso eu digo, sim, deve mexer um pouco aí com as pesquisas eleitorais, mas sob a condição de conseguirem começar a pagar logo esses valores. Tem uma coisa chamada débito e crédito, minha filha. Diminuir aí a fila dos que estão solicitando os benefícios, esse tipo de coisa. Mas assim, nada que
que vai mudar significativamente a disputa, uma vez que a busca dessa, entre aspas, cura para o país tem sido feita por um pajé de meia tigela como Jair Bolsonaro. As intenções não são puras, então o Dharma com certeza não existe. O que temos aí é sim uma boa dose de karma pra ele, que deve só deixar mesmo seu sucessor com uma baita de uma dor de cabeça pra acertar os ponteiros. Tirador, filho da puta. E com isso eu sou obrigada a tirar mais uma carta pra gente entender justamente sobre o futuro das contas do país. Será que o próximo presidente vai conseguir dar um jeito nessa zona? Vamos embaralhar as cartas e tirar mais um arquétipo aqui. Gosto muito desse tarô, as cartas são redondinhas, tão bonitinhas. Saiu aqui a carta da sombra invertida. Já avisei que vai dar merda isso. O arquétipo da sombra discorre sobre o que a gente chama do nosso lado B. Algumas pessoas ignoram suas sombras e tentam sufocá-las, escondê-las. Vai pro diabo que os carregue. Sendo que a sombra é parte da nossa personalidade, do nosso caráter. A nossa sombra diz respeito a assuntos moralmente menos aceitos, desejos e sentimentos que não são bem vistos no convívio da sociedade. A situação posta na pergunta mostra que a sombra das contas públicas vem sendo maquiada. Olha, ele tá espalhando fake news. E não revelada em sua totalidade. Você reencarnou e tá fazendo da tua vida essa porcaria? No caso da inversão da carta, o conselho é transparência. O irmão não vai receber a bênção. O sucessor de Jair Bolsonaro é fortemente aconselhado a assumir essa sombra e incorporá-la à real situação do nosso país. Sem maquiagem, sem teatro, a confiança e a resolução desses BOs só vem se todos tiverem plena consciência de que as contas, sim, precisam de ajustes seríssimos. Coisa chata. Não negar os fatos para o eleitor, a mídia e seus aliados será essencial. Enfim, essa carta mostra que essa resolução toda aí deve levar, infelizmente, um mandato inteiro dedicado ao conserto desse puteiro que virou a economia do país. Bicha, puta que pariu! O Brasil tá lascado! Aí, Lula, fique esperto com a sua equipe econômica, hein? Pacheco versus Marcos Duval. Alguém andou abrindo seu bocão e gerando uma nova crise ali em Brasília. Deus que me perdoe. Essa semana, o senador geminiano duas caras, Marcos Duval, do Podemos, aquele senador da tropa de choque bolsonarista que encarnou o coach gratiluz good cop durante a CPI da Covid, esse mesmo, ele saiu falando por aí que ganhou 50 milhões de reais em emendas parlamentares, claro, do orçamento secreto, em gratidão pelo voto que ele deu em Pacheco para elegê-lo presidente do Senado. Desejo de se vingar? Pacheco, nosso escorpiano murcho, tem tido protagonismo nas últimas semanas por conta da PEC do desespero, da CPI do MEC e das interlocuções feitas para apoios durante as eleições majoritárias desse ano. Marcos Duval resolveu se explicar na Globo News e foi engolido pelo trio Otávio Guedes, André Sadi e Natuza Neri. Senador, para um não político, o senhor dançou bem conforme a música, porque o senhor está aqui naturalizando o toma lá da cá, e é muito difícil de imaginar um honesto que não se ultraja com desonestidade, porque o senhor aceita de bom grado 50 milhões com o argumento de que era para a área de saúde. Numa prosa errada, alguém que te oferece uma recompensa por ter votado num presidente do Senado, o senhor diz, eu não gosto desse tipo de conversa. Essa é a resposta de um senador absolutamente ciente do espaço e da função dele. O senhor não fez isso. Bom, enfim, com essa situação toda, temos mais uma questão sendo endereçada aí pela oposição e repleta de ginásticas mentais dos minions de plantão para justificar o tal do mal-entendido. O Pacheco não quis comentar, justificar e nem soltou natinha. Mas com tantos holofotes em cima do presidente do Senado, será que essa sequência de polêmicas poderá desgastá-lo em seu caminho rumo à reeleição? Vamos descobrir aqui usando o oráculo das bruxas literárias. Então vamos aqui embaralhar as cartas. E vamos escolher aqui duas cartinhas. Temos aí as cartas de Gertrude Stein e do Porco Espinho. A carta da Gertrude Stein mostra que o Pachequinho, pequenininho, precisa encontrar novos ângulos de si para mostrar para os colegas de Senado que enjoaram já dessa postura em cima do muro e até um pouquinho hipócrita. Ele precisará definir um lado e lutar por ele, abraçando as consequências das suas decisões. Já a carta do Porco Espinho mostra que o Pacheco precisa nadar bastante para garantir sua eleição, mas que
existe aí sim uma tendência a vagar essa cadeira da presidência e acabar ficando com outro senador. Cê se fudeu. Essa carta mostra uma fragilidade muito grande no Pacheco no comando da casa, uma perda de autoridade e... meus anjos, Pacheco não é invencível, não. Se decide aí, meu filho. O futuro da caserna. Pra gente encerrar essa sua pia de louça e você ir assistir suas séries ou passar pro próximo podcast da sua playlist pra seguir com a sua faxina, vamos pra um assunto que certamente dá preguiça em geral. Ninguém aguenta mais os militares dando palpite na política desse país. Tá pensando negativo. Passamos aí esse mandato presidencial aturando o Bolsonaro, aparelhando todo lugar possível com milico. O meu exército brasileiro... E pior, a enorme maioria incompetente e truculenta. Eu não sabia nem o que era o SUS. Foi muito ativismo político pra quem não devia mais nem palpitar na política do país. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Mas pra onde a gente olha, tem um general falando asneira e vários militares de alta patente sendo humilhados justamente por um capitão topetudo. O exército não me deixou. Arrogante. O presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas e também das polícias. E que tem um verdadeiro prazer em dizer que ele, sim, é o chefe das Forças Armadas. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. E várias tretas e ideias de merda saíram das cabecinhas desses seres das trevas. Inclusive gastos que a gente pode dizer que são, no mínimo, duvidosos. Tipo prótese peniana, Viagra, Ministério da Defesa distribuindo dinheiro para senadores da base governista, além de, é claro, um vice absolutamente decorativo e que irrita o próprio presidente. O próximo, inclusive, deve ser o Braga Neto. Ele mesmo. Esse Braga Neto, que é um bosta. Com base nesse comportamento dos militares no governo, pesquisas andaram mostrando que o brasileiro tá de saco cheio desse povo se metendo onde não deve, além de morrer de vergonha das trapalhadas dessa turminha do barulho. E eu quero perguntar aqui pro grande tarô negro se seremos obrigados a aguentar isso a partir do próximo presidente, ou se a ala militar vai voltar pra caserna de onde jamais, aliás, deveria ter saído. Então vamos embaralhar as cartas. Ok, ouvinte estrelinha, temos aqui o 5 de copas invertido e a carta do louco. Para de ser doida! Olha, até eu tô surpresa. A carta do louco tá mostrando aqui que sim, esse pessoal tem uma tendência a voltar pro seu quadrado após o processo eleitoral de 2022. Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Inclusive, essa é a penúltima carta dos arcanos maiores, que no caminho do tarô mostra um ciclo finalmente se fechando. Ufa, eu ouvi um amém? Amém, irmão? Já o 5 de copas fala de um profundo arrependimento e falta de senso de autopreservação. Ela invertida só piora. Mostra que além de uma mágoa por não ter poderes e autoridade real em suas mãos, existe um sentimento de amargura tomando conta dos militares em breve. E eu acho que não tem só a ver com a provável alternância de poder que se avizinha, mas também com a falta de reconhecimento por parte aí de um certo capitão, que é presidente. Mas essa carta também sinaliza aí correção de curso, aprendizado de lições, mudança de comportamentos. Vocês acreditam nessa mudança? Eu não sei não, viu? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar aqui comigo até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Esse podcast usou referências de Equilibrium, Folha de São Paulo, Globo News, O Globo, o UOL e os oráculos Cartas do Caminho Sagrado, The Wild Unknown Archetypes, The Literary Witch's Oracle e o Grande Tarô Negro. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Agora também temos uma conta no Twitter com previsões semanais dos assuntos mais comentados. Segue lá, @astrobrasilis. Eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eternum. Um beijo pra você e até o próximo episódio. Aviso importante. Todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.